pais vieram do Líbano em 1922. Antes deles, os dois tios meus vieram do Líbano para o Brasil. Vieram, se estabeleceram. Meu pai, que era mais moço, veio 2 anos depois. Meus pais moravam em Kfur árabe. O porto de Trípoli, a cidade grande de Trípoli, subia o morro e lá em cima estava Kfur, bem na fronteira com a Síria. Vieram de Kfur, do Líbano foram de navio até Marsella, dali vieram ao Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro ao Porto de Rio Grande, e de Rio Grande à cidade de Caxias. Caxias foi uma cidade que se iniciou por uma ação do governo, que era uma colônia, praticamente ainda não tinha nenhuma civilização, e o governo brasileiro trouxe, em 1875, uma colônia italiana, que vieram diretamente, saindo do norte da Itália para Caxias, praticamente uma terra virgem. Cresceram, desenvolveram, começou do zero, e meus pais vieram e se adaptaram muito à colônia italiana. Convivemos muito bem. Meus pais trabalhavam com comércio. Esses agricultores italianos eram produtores, produziram uva, frutas. Começaram do zero. A gente vê com carinho, com admiração as recordações daquele tempo, porque quando meus pais chegaram já tinha uma pequena vila. Aquela vila se tornou uma cidade próspera, talvez a mais próspera do Rio Grande do Sul. E ali meus pais, minha mãe infelizmente faleceu, eu tinha apenas 2 anos, meu pai com as minhas 3 irmãs e mais eu que era o mais moço, desenvolvemos, estudamos, crescemos. Nós, na nossa casa, era uma casa libanesa. O meu pai tinha os hábitos, sentar todos, almoçar junto, a respeitabilidade que nós tínhamos pelo nosso pai, a fé religiosa. Desde o início, nós fomos criados naquele mesmo espírito. O pai que era católico ortodoxo e que se identificava conosco. Eu, quando jovem estudante, nós tivemos uma chance. O senador Alberto Pasqualini foi um grande intelectual. Ele fez toda uma obra dedicada ao trabalho, ao desenvolvimento de uma organização social. Ele fez a doutrina trabalhista, que era o esforço necessário, onde ele fez um belo trabalho como senador, como professor, como intelectual, e fez um grande debate da discussão entre capital e trabalho. Eu tive um drama na minha família. A minha esposa, aqui nessa casa, na época de veraneio, eu estava no negócio da candidatura do Tancredo. Ela foi registrada, como a eleição era indireta, ela foi registrada na mesa do Senado. E aí nós registramos e vi um tempão. Quer dizer, era finados, tinha uma série de feriados, ficava uma semana tudo parado. E nós ficamos com medo de que a mesa do Senado impugnasse a candidatura do Tancredo, que o Sarney tinha vindo da Arena. Então nós fizemos um plantão. E eu fui indicado em primeiro lugar para fazer plantão. Foi sábado, domingo e segunda, que era finados e dia de Todos os Santos. Eu tinha combinado com a minha mulher vir para a praia.
e não vim. Aí ela veio com os filhos. Veio e o carro desgovernou. E houve um acidente leve, não teve nada demais. Mas o meu pininho pequeno, que estava na frente, 10 anos, bateu aqui e morreu fatalmente. Então foi uma coisa tremenda. E a minha mulher ficou ela. Ela disse que ela era culpada, porque ela era culpada, entrou numa depressão e também morreu. Eu vivi uma atividade muito intensa como estudante. Fui presidente no secundário, presidente do Grêmio Estudantil da Faculdade de Direito, conselho da União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul. Fui, inclusive, presidente do conselho e presidente da junta governativa que, em um determinado período, governou a União Nacional de Estudantes, a UNE. Essa atividade, identidade com os estudantes, com a universidade, com o povo, foi uma época muito feliz do povo brasileiro. Vivia a época do Juscelino, um grande desenvolvimento, cresceu. Infelizmente, tivemos 64, onde o Brasil, depois daquela era espetacular do Juscelino, 50 anos em 5, fizeram um tumulto total e instituíram uma ditadura. Veio o movimento 64, derrubou o governo constituído e veio para garantir a democracia, mas a verdade, primeiro, um ato institucional número 1, caçou presidente, governadores, etc. e tal, nomeou a junta militar, nomeou um presidente, Castelo Branco, e aquilo que veio para resolver durou 20 e tantos anos. Castelo, presidente Costa e Silva, presidente Geisel, presidente Médici e presidente Figueiredo. Foram 20 e tantos anos de um regime duro, difícil, que foi se apertando cada vez mais duro, até que veio o ato institucional número 5, que foi o terror. Fecharam a Câmara dos Deputados, fecharam o Senado Federal, fecharam a Assembleia Legislativa. Foi o regime do medo de tudo, as cassações, tortura, eleições não existiam, nomeação de presidente, nomeação de governador, nomeação de senador. No meio dessa confusão toda, nós reunimos para a oposição. E aí, eu era o presidente do MDB do Rio Grande do Sul e primeiro vice-presidente do MDB Nacional, fui deputado. Aí fizemos um debate. E foi muito importante, porque no meio dessa confusão, mata, enforca, não sei o quê, todo mundo ficava numa luta com ódio, o MDB tinha que ser extinto, porque o MDB estava conestando a ditadura, tinha que terminar, ir para a luta armada. Aí, no meio de todo aquele debate, no meio de toda aquela discussão, a primeira conclusão nossa: não é medo, mas mandava fazer a luta armada. Que eles se egoístam com tudo. A igreja tinha campanha Deus, Pátria e Família, com eles com o rosário na mão desfilando. O empresário, estava todo mundo com ele. Era a época do milagre brasileiro. Ame ou deixe a propaganda. As Forças Armadas estavam dominando tudo. Não tinha direito a habeas corpus, quer dizer, o cara era preso, a justiça não podia. Prendiam, matavam, esfolavam. E o que era mais importante, a 4ª tropa dos Estados Unidos, a frota naval dos Estados Unidos estava ali na base brasileira, pronto para entrar, para entregar, para tomar conta. Então, nós chegamos a uma conclusão: não dá. Nós não queremos luta armada. Agora, o que nós queremos? Nós vamos reunir. Então, na oposição, quem quiser fazer luta armada, não. Agora, nós aceitamos todo mundo. Mas o que não? Qual é que vai ser a nossa campanha? Campanha das diretas já. O povo tem que eleger o seu presidente e seus governantes. 2, uma Assembleia Nacional Constituinte.
porque esse AI-5, essa coisa, nomeação de governador, de presidente, isso tem que abolir. Nós temos que fazer uma legislação baseada no povo. 3, anistia. Essas prisões mataram, isso não pode continuar. E esses caras que não têm uma denúncia, não tem nada, e que ou estão presos ou estão no exterior, centenas, milhares de pessoas estão no exterior, tem que ter anistia. Liberdade de imprensa. Essa imprensa que está aí, essa loucura, não pode continuar. E deu essas confusões, infelizmente, o Brasil vive a confusão até hoje. Eu já era senador, e quando eu estive no Líbano, eu visitei toda a região e fiz questão de ir no Líbano e no Kfur. Infelizmente eu peguei uma época muito difícil, onde Beirute principalmente vivia um movimento de divisões. Tinha, para mim, passar numa avenida, tinha 3 vigias, tinham A, B, C, de 3 grupos diferentes, e a confusão foi muito dramática. Tanto que, quando eu cheguei, o embaixador ficou lascimoso, dizendo que eu não podia ter vindo, porque estava nos momentos de grande confusão. Tanto que eu fui parar na embaixada. Para mim, ir no Kfur árabe, que ficava lá no norte, fronteira com a Síria, e com grande penetração dos sírios, foi uma briga, eles não quiseram deixar, porque aí vamos sequestrar um senador brasileiro, vai criar uma confusão para nós. Realmente eu sofri aquele momento, mas vendo meus amigos, parentes, convivendo com aquela gente, vendo o amor que eles tinham, o libanês é um homem de espírito público aberto, quer dizer, ele tem a tradição, ele tem a história, mas se dependesse dele, nós viveríamos numa tranquilidade, numa paz. E eu senti isso. Fui muito bem recebido, principalmente no Líbano. Contava a história, como eles gostavam de ver as histórias do Brasil, principalmente em São Paulo, quando eu mostrava que São Paulo praticamente era a continuação de Beirute. Eu tive um trabalho muito bonito, muito bonito. E fiquei muito feliz, isso eu contei aqui, quando vi como os libaneses, os sírios principalmente, se identificavam conosco, com os brasileiros, e sentiam orgulho de nós, da recepção, do carinho que nós, brasileiros, tínhamos com os libaneses. Realmente, é interessante salientar. Em primeiro lugar, em São Paulo, é claro. São Paulo é uma nova comunidade árabe. Ali, o carinho, o afeto, a amizade, a integração nossa é impressionante. Eu visitei a Síria, Damasco, uma grande cidade. Visitei o Egito, gostei muito de Cairo. Eu fiquei impressionado porque toda a minha vida aquela beleza da antiga era feita, estava dentro, num deserto, e quando cheguei ali, estava no centro, era um bairro. Gostei do Porto, gostei ali, estive na Grécia, estive na Palestina, estive em Jerusalém. Eu praticamente estive em toda aquela região e tive uma alegria muito grande, um respeito muito grande. Palestina significa um povo que existe, que tem terra, que tem história e que merece ter o direito de conviver como nação livre. Eu acho que isso é possível, assim como eu também defendo Israel, que tem uma tradição, tem uma história, não tinha terra, mas a ONU fez uma composição onde os dois se tornariam 2 estados independentes, e era a solução.
Quer dizer, a solução foi encontrada. Claro que na época os israelitas do mundo inteiro foram para a Palestina e os palestinos foram espalhados por toda aquela região. Mas tudo bem. O problema está em que um Estado pôde se constituir e o outro não. E aí tem toda essa origem, essa confusão toda que tem que vir aí. Quer dizer, eu acho que mais cedo, mais tarde, vai ter que encontrar uma solução para o povo da Palestina. Eu acho que, sinceramente, seria uma forma harmônica voltar lá para a decisão da ONU e ver uma fórmula da convivência dos dois.